Olá, segunda série! Espero que estejam bem. Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Estou aqui para mais uma videoaula de português. Estranho mimo, aquele vaso, viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre um mármore luzídio, entre um leque e o começo de um bordado. Parnasianismo, a nossa aula de hoje. Será por essa escola literária um pouco complexa. Bom, a sequência das escolas literárias no Brasil é a mesma das escolas literárias da Europa. Quer dizer, o que acontecia na literatura de lá, traziam para cá. Claro que se adaptavam à nossa cultura, mas com base nas características das escolas de lá, e com o parnasianismo não foi diferente, certo? Pois bem, a obra Fanfarras, de Teófilo Dias, inaugura o movimento no Brasil em 1882. Essa obra e muitas outras dos escritores parnasianos foram inspiradas em uma coletânea francesa chamada Parnasse Contemporain, mostrando um desejo de imitação por parte dos escritores brasileiros da poesia francesa. Mas esse desejo de imitação dos poetas brasileiros não era restrito à poesia. Os escritores de nosso país queriam imitar a vida de luxo francesa, o que no Brasil foi um falso luxo. Os escritores parnasianos fecham os olhos para os problemas brasileiros e tentam construir uma vida de requinte, que na verdade não existia. Foi uma tentativa de criar um Belle Époque no Brasil, esquecendo-se do mundo em que se vive e criando uma poesia que ficou fora da realidade. Muito bem, e quais são as características do parnasianismo? Arte pela arte. Busca do culto à forma. O conteúdo não tem tanta importância, o que importa é a estética. A maioria dos poemas parnasianos ocupam-se de descrições de objetos. Isso mesmo, de um vaso, por exemplo, do corpo da mulher e até de um muro. A arte tem um fim em si mesma. Arte pela arte. Não há preocupação externa. Tanto que é uma técnica chamada rima rica nos poemas parnasianos. Nos poemas, no parnasianismo, não existia a prosa, beleza? E o que seria essa rima rica? Vejamos. Há um poeta. Longe do estéril turbilhão da rua, Benedito escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica mas sóbria, como um templo grego. Olavo Bilac, tarde, 1919. Então, a rima rica consiste em rimar palavras de diferentes classes gramaticais, como vimos no exemplo, substantivo rua rimando com o pronome possessivo sua. Compreenderam? Certo. Como aprendemos, a escola parnasiana é o culto à forma, à estética e por isso, além da rima rica, temos a métrica perfeita. A maioria dos poemas parnasianos é escrito em versos decassílabos, ou seja, 10 sílabas poéticas, ou em versos alexandrinos, 12 sílabas poéticas. Uso do soneto com chave de ouro, quer dizer, poema escrito em 2 quartetos e 2 tercetos, contendo um último verso, chave de ouro, que encerra perfeitamente o significado geral do poema. O poeta parnasiano busca valores estéticos e morais que alcancem o eterno e o absoluto. Visa criar uma obra de caráter atemporal. Fecha os olhos para o mundo e busca a forma perfeita. Tem um resgate da cultura greco-latina, mitologia, mais harmonia e equilíbrio. E aí tem uma tríade de autores dessa escola. O primeiro, do qual iremos falar, é Alberto Oliveira, o mais ortodoxo dos poetas parnasianos. Por quê? Porque suas poesias são voltadas à descrição de objetos, obras de arte, natureza, figura feminina, pouca variabilidade temática. Destacam-se os poemas O Muro, Vaso Chinês.
e vaso grego, ou seja, muito perfeccionismo na forma. Aliás, é dele a poesia que li lá no comecinho da aula, lembram? O segundo é Raimundo Correia, filosofa acerca dos seus conflitos e desilusões. Apresenta uma postura pessimista diante da existência. Principais poemas: Mal Secreto, As Pombas, Metáforas dos Sonhos Humanos. Poeta da melancolia meditativa. E por último, Olavo Bilac, que joga o sentimento na poesia parnasiana. Amor platônico ou espiritual versus amor sensual. Poesias eróticas, mulheres nuas. Via Láctea, só quem ama tem a possibilidade de falar com as estrelas. E é dele o poema que vimos no exemplo das rimas ricas, ok? E uma curiosidade aqui. Olavo Bilac é conhecido como o príncipe dos poetas. Bacana, né? Vamos entender melhor o porquê? Vamos analisar um de seus poemas, Profissão de Fé. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor. Com ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito, e pois nem de Carrara, a pedra firo. O alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso, corre por servir-me, sobre o papel, a pena, como em prata firme, corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem, azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima, a frase, e enfim, no verso de ouro, engasta a rima, como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito, do ourives saia da oficina, sem um defeito, e que o lavor do verso, acaso por tão sutil, possa ao lavor lembrar de um vaso de becerril, e horas sem conta passo, mudo o olhar atento. A trabalhar, longe de tudo, o pensamento, porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por ter servir, deusa serena, serena a forma. Eita, esse é o parnasianismo. Percebam a exaltação do lavor poético, quer dizer, ao trabalho poético. A linguagem utilizada é apurada, é cheia de elegância e pureza. Lembram-se? Culto à arte, estética. O poeta parnasiano tem a concepção de arte pela arte, distanciando-se totalmente da realidade, do que está acontecendo. Percebemos esse distanciamento nos versos: a trabalhar, longe de tudo, o pensamento. Então, segunda série, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Vocês têm muito mais na UE e nos podcasts. Ah, não deixem de consultar o professor. Um forte abraço e até mais!